Boa noite, gente. Boa noite, grupo. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema que eu escolhi para falar hoje, que eu fui inspirado para falar hoje, é afinidade moral e fluídica. E eu acho muito importante a gente saber o significado e como isso se aplica na nossa vida espiritual. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma introdução, fazer uma pequena definição de alguns conceitos para a gente poder entender melhor essa questão aí de afinidade moral e fluídica. Então eu vou levantar alguns temas, tá? Alguns conceitos, tá? Para a gente entender melhor isso. Pensamento, palavra e ação. O que a gente pensa, o que a gente fala e como a gente age, tá? Então, algumas questões que a gente deve levar em consideração. Como está o meu pensamento? Como está o nosso pensamento? Eu estou pensando mais positivo do que negativo? Tá? Isso é uma pergunta muito interessante, que a gente precisa saber responder para nós mesmos, né? Estou pensando positivamente? Não, né? Não tem como. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro, não tem como a gente não pensar negativo, tá? Não tem como a gente eliminar todo pensamento negativo da nossa vida. Isso aí não faz parte, não é deste nosso mundo, né? Nós vivemos num mundo de prova e expiação, então esse tipo de pensamento não faz parte ainda do nosso mundo, do nosso ser. Mas a gente pode fazer um equilíbrio, né? A gente pode pensar mais positivo, pensar mais coisas boas do que coisas ruins. Esse tipo de ação vai fazer com que a gente fique mais equilibrado, tá? Então, o que a gente está falando? O que a gente anda falando por aí, né? Isso é uma coisa muito importante. Estou sendo maledicente, tá? Não tem como não ser, né, totalmente maledicente. Eu sou 100% correto nesse ponto. Eu não falo nada de ruim, tá? Aí não tem como. É muito difícil. É outra coisa que eu sempre digo. Nós ainda não temos evolução para isso. Mas a gente pode controlar o que sai da nossa boca. A gente pode controlar as nossas palavras. A gente não precisa ser aquelas pessoas maledicentes que passam quase que 24 horas por dia. Não, seria impossível. Mas que passam assim a manhã e a tarde e uma boa parte da noite falando mal da vida dos outros. E isso a gente pode controlar. E às vezes quando vem o pensamento de falar mal dos outros, a gente pode cortar aquele pensamento e não deixar que ele vire palavras. Ou a gente começa a falar alguma coisa errada e a gente pode ser... como é que eu vou te dizer? A gente pode lembrar que a gente pode encerrar aquilo, tá? Então é o que eu recomendo, né? É uma forma da gente exercitar o que sai da nossa boca, tá? Então a gente começa a falar alguma coisa ruim, seja essa coisa ruim, qualquer tipo de coisa ruim, ou falando mal de alguém. Então a gente percebe isso e a gente faz o quê? A gente corta, a gente para, tá? E aí não importa, para e pronto e não fala mais. Isso é uma dica importante que eu dou. Isso vai fazer muito bem para nós, tá? E as nossas ações? Estou sendo um homem bom, uma mulher boa, um ser humano bom, né? Estou usando as minhas mãos para ajudar alguém de vez em quando, sem cobrar nada em troca, sem ter nada em troca, né? Estou usando as minhas mãos para fazer a caridade. Estou sendo violento. Tem pessoas que eu conheço que são extremamente violentas, né? Que gostam de bater nos outros, né? E assim vai, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque não cabe. Então tem pessoas que são que gostam de bater nos outros e às vezes fazem isso até de uma forma que não percebem, né? Não conseguem perceber, sempre estão dando tapas nos outros, tá? Não é difícil isso acontecer, tá, gente? Tá? Não é difícil. Eu conheço algumas pessoas que são assim, infelizmente sempre tem pessoas que são assim, então que eu prefiro até me afastar,
tá? Normalmente o jovem de hoje, o adolescente de hoje, ele tá vibrando nessa vibe aí, né? Se não tem uma boa educação dentro de casa, se não recebe uma boa educação dos pais e das mães, o adolescente vibra assim, né? Eu posso dizer isso porque eu trabalho numa escola, então eu vejo que as crianças, os adolescentes, os jovens, eles têm aquela mania de estar sempre dando soco e batendo, e aquela história toda que vocês já sabem. Não são todos, tá? Mas tem alguns que têm esse péssimo hábito. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Muitas vezes esses hábitos que vêm da nossa adolescência, da nossa infância, eles continuam, algumas pessoas continuaram com esses hábitos, né? E a questão não é só a violência física, mas a violência verbal, né? Tem pessoas que praticam a violência verbal direto, né? Uma boa parte do dia praticam a violência verbal quando se relacionam com as pessoas. Aí entra aquela questão que eu falei sobre a preocupação com as palavras que a gente fala. E o pensamento, né? Então, pensamento, palavra e ação, tá? E qual o significado disso? Qual a importância disso para nós umbandistas, né? É que essas três palavrinhas aí, elas produzem energias. A gente pensa, o nosso pensamento é energia, tá? E aquilo que a gente pensa produz uma energia. Se o nosso pensamento é ruim, a gente está produzindo uma energia negativa, tá? A gente produz uma energia negativa, aquela energia negativa começa a vibrar no nosso entorno, tá? Não só do corpo físico, não estou falando só do corpo físico, mas do corpo espiritual, do corpo astral, tá? E automaticamente, quando se forma uma energia negativa na volta do nosso corpo, ela vai atrair mais energia negativa, tá? E vice-versa. Quando a gente pensa positivo, pensa coisa boa, o que acontece? Essa energia positiva vai se fixar no nosso entorno, tá? E ela vai atrair energia positiva, tá? E isso vale também para aquilo que a gente fala. A nossa palavra, tá? O verbo, ele também é uma forma de energia, tá? Então, algumas religiões do Oriente mesmo falam muito em mantras, tá? Eu conheço alguma coisa, eu li alguma coisa bem pouco que fala sobre mantra, mas é muito interessante, tá, gente? Recomendo quem quiser procurar ver sobre mantra, tá? Nós usamos na Umbanda os mantras, tá, gente? As pessoas dizem assim, mantra é uma coisa lá do Oriente. Não, a gente usa na Umbanda e eu posso dizer assim ó, que 99% das religiões usam os mantras, tá? Porque a oração é um mantra. Quando a gente ora em voz alta, a gente está entoando um mantra, tá? Quando a gente canta um ponto de Umbanda, um ponto bom, tá? Não é aqueles pontos que só falam só em inferno, em matar os outros, em cortar a cabeça, degolar, não. Eu tô falando de ponto de Umbanda positivo, tá? Quando a gente canta um ponto de Umbanda, a gente faz uma louvação a um orixá, faz uma louvação a uma mãe orixá, um pai orixá, né? Ao pai Xangô, a mãe Ansã, o pai Oxalá. Isso é um mantra, tá? Isso é importante. Então a gente tem que se cuidar muito, muito, muito mesmo com o que a gente fala, com o que a gente canta. Às vezes tem certas músicas que eu prefiro nem falar, nem recomendo, tá? E as nossas ações. Será que eu estou usando a minha mão para fazer o bem? Será que eu estou usando a minha mão para fazer o bem para alguém sem cobrar alguma coisa em troca? Tá? Eu não estou falando a questão de emprego, de profissão, não. Eu estou falando fora desse âmbito, tá? Eu ajudo em casa, eu faço alguma coisa para ajudar as pessoas, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E tem outros tantos exemplos, né, que não é necessário falar aqui, que as pessoas sabem muito bem do que eu estou falando, né? Que a gente conhece essas pessoas que não são capazes de fazer nada para ajudar os outros, né? Não são capazes de mover nenhuma parte do corpo para ajudar os outros.
nem levanta da cadeira para ajudar os outros. Então a gente precisa sim pensar nessa questão, tá? E não colocar preço em tudo, tá? Não estou falando de profissão, estou falando de se tornar uma pessoa caridosa, fazer coisas para ajudar os outros, né? Isso são as nossas ações, tá? Um exemplo que eu posso dar bem interessante mesmo é quando a gente sai da nossa casa e vai para o terreiro de Umbanda, que vai lá o médium que está em desenvolvimento ou que já está desenvolvido, ele sai da sua casa, ele faz essa ação, tá? Ele se envolve com esse compromisso, tá? E vai em direção ao centro espírita, à igreja, tanto faz a religião, e isso já é uma ação positiva. Que tu vai para lá para louvar a Deus, para fazer o bem, para desejar o bem para as pessoas, tá? Esse tipo de coisa que eu estou falando. Então, como isso tudo afeta? Bom, já falei, né? Cria, né? O nosso pensamento, as nossas palavras e nossas ações criam energia na nossa volta, né? Essas energias, se forem positivas ou negativas, elas se fixam e acabam atraindo mais energias idênticas, tá? Se a gente criar, se a gente conceber energia positiva no nosso entorno, vai atrair energia positiva. Se a gente conceber energia negativa, vai atrair energia negativa. E isso é certo, não tem como. Ninguém escapa a isso. Isso é uma lei universal, tá? Inclusive, para quem conhece as obras kardecistas, sabe que isso aí é uma lei universal, tá? E assim como as energias negativas e positivas, elas atraem energias negativas e positivas, as energias negativas atraem espíritos com energias negativas. As energias positivas atraem espíritos com energias positivas. Então, isso é uma lei. A lei da afinidade moral e fluídica, tá? Fluídico aqui, nesse caso, tá? Quer dizer o quê? Energético, tá, gente? É a tradução que, no caso, Allan Kardec não tinha talvez uma palavra no momento que ele escreveu para colocar ali. Fluídico é energético, tá? É energia. Então, afinidade moral e energética, tá? Afinidade energética, tá? Então, por que moral? Moral porque isso vai fazer parte do nosso desenvolvimento moral, tá? Não tem como uma pessoa maldosa, maledicente, uma pessoa ruim, tá? Uma pessoa mentirosa, ela, no momento que ela está fazendo isso, que ela está praticando esses delitos, tá? Não tem como ela não atrair energia negativa. Então é moral por isso, né? Porque tem a ver com a nossa moralidade, tá? Então, afinidade moral e fluídica, ou melhor, afinidade moral e energética. Então, as pessoas perguntam assim, por que os kardecistas estão sempre lendo o Evangelho segundo o Espiritismo? Né? Por que os umbandistas, né? Eu, no caso aqui, eu uso, né? Nós fazemos as nossas giras nos sábados, tá? Alguns sábados do mês, agora a gente está parado pela questão da quarentena, do coronavírus, mas nós fizemos as nossas giras aqui no sábado, normalmente começa às 20 horas da noite e termina 11h30, meia-noite por aí, tá? E no domingo a gente também faz uma reunião aqui, que é uma espécie de doutrina, e a gente faz, não é uma espécie, é uma doutrina, tá? Então, e a gente faz juntamente com a doutrina, anteriormente à doutrina, a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela historinha do Evangelho no lar, tá? Depois que a gente lê um parágrafo, um subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente passa uma doutrina mais específica, uma doutrina umbandista. Mas a gente lê e faz uma interpretação, e a gente procura aqui, eu procuro fazer uma relação do ensinamento que a gente teve no livro Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa vivência dentro da Umbanda, que não é nada difícil, pelo contrário, é bem fácil, tá? Esse livro Evangelho segundo o Espiritismo, dá para fazer relação com várias coisas, tá? As regras, as leis comportamentais que tem ali são importantes, tá? Então, aí é que eu me refiro, tá?
por que o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Por que a leitura do Evangelho é tão importante? Por quê? Porque é uma leitura salutar. A gente está lendo, está proferindo um mantra de coisas boas e pede-se, né? A gente tenta fazer com que as pessoas também, no ato de ler, estejam com o pensamento voltado para aquele assunto ali. Então a gente faz reflexões sobre um determinado tema no livro do Evangelho. Então, o nosso pensamento automaticamente já está vibrando positivamente quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. As nossas palavras, todas as palavras que a gente fala, né, o ato da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é salutar. Por quê? Porque são palavras boas. Indicam um comportamento positivo, né? A leitura do Evangelho, ela nos suscita, não seria bem a palavra, ela tem o objetivo de desenvolver em nós um pensamento positivo e palavras positivas, né? E ações positivas. Então, por isso que as pessoas ficam admiradas. Eu comecei a fazer o Evangelho no lar e melhorei muito a minha vida. Claro, né? A questão da afinidade moral e fluídica. E a pessoa, de tanto tu ler aquelas normas comportamentais ali do Cristo e dos espíritos superiores, de tanto tu ler, de tu tentar entender, tu vai acabar utilizando o mínimo que for, tá, na tua vida, e tu vai ter uma melhora, tá? Então, o teu pensamento fica melhor, fica positivo, as tuas palavras, as palavras que tu fala, que nós falamos, ficam positivadas, e de tanto ler, de tanto a gente discutir sobre aquilo ali, começar a compreender, a gente começa a tentar viver o máximo possível as regras que estão ali. Então isso aí não é como algumas pessoas falam, infelizmente já, que isso aí é uma técnica, é um ritual, né? Kardecista. Não, isso serve para qualquer pessoa, gente. Isso é muito importante, tá? Então, energias se fixam quando nós pensamos, né? Não é, nem, a questão nem se fixar. Quando a gente pensa, a gente cria uma energia, tá? A gente concebe uma energia no ato do nosso pensamento. Se o pensamento for bom, a gente vai conceber energia positiva. Se for ruim, a gente vai conceber energia negativa. Essas energias, agora sim, elas ficam fixas no nosso entorno, no nosso corpo físico e espiritual, e acabam traindo energias similares, tá? Então, junto com essas energias similares vão vir espíritos que vibram, que pensam similar a nós. Então, o que acontece? Acontece que quando a gente está pensando negativo, a gente vai ter espírito negativo, tá? Então, assim, é bem fácil de entender isso aí. Talvez eu venha gravar uma segunda parte desse vídeo, mas é bem fácil. Então, uma coisa que eu noto muito, eu gosto sempre de falar alguma historinha, tenho uma vivência interessante dentro da religião, né, da religião de Umbanda, do kardecismo, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo, assim, aquelas pessoas que vêm carregadas, né, que vão para a sessão, que vêm para a sessão assim carregadas. Aí, tipo assim, quem é médio sensitivo, eu sou médio sensitivo, tá? Então, isso não é muito bom, tá? As pessoas dizem, como é bom ser médio sensitivo, como é bom ser médio vidente. Não, gente, não se iludam, tá? Não se iludam, tá? A mediunidade, ela não é essa beleza toda que as pessoas falam. Quem está querendo ser médium, quem está querendo virar espírita ou bandista, acha que tudo é uma beleza, mas não é. Porque às vezes a gente se sente tão mal com a presença de algumas pessoas, de algumas energias, que não vale nem a pena, né? Não vale nem a pena eu falar aqui. Então, às vezes as pessoas que são videntes mesmo veem coisas tão ruins que não vale nem a pena falar aqui. Então, algumas pessoas falam assim, eu sou médio vidente, eu sou médio sensitivo, eu sou médio audiente, né? Gente, é complicado isso aí. Isso tudo é uma questão, né, que vamos falar nisso num outro vídeo, né? Mas exige uma responsabilidade muito grande, tá? E às vezes as pessoas chegam num extremo de uma negatividade tão grande que aquilo te prejudica, tá? Eu sou um
que, como eu sou médium sensitivo, tá? Eu não sou médium vidente, assim, não tenho essa intensidade de vidência como algumas pessoas têm, mas sou a mediunidade sensitiva, assim, eu tenho com mais intensidade, tá? Mediunidade de intuição e mediunidade sensitiva. Mas às vezes eu fico meio embaraçado, tá? Fico meio uma saia curta aqui, porque às vezes as pessoas têm com uma energia negativa. Então a gente percebe isso, né? E eu sempre percebi, muito antes de eu abrir aqui o centro, em que eu era apenas um simples médium, né? E então eu me lembro que vinham pessoas, tu olhava aquela pessoa entrar ali, lá, entrou e sentou na assistência, já sentia que era energia negativa. Aí a pessoa ia lá, falava com a entidade fazia um trabalho, mas as pessoas estavam tão carregadas que era necessário fazer um ponto de pólvora. Aí as pessoas faziam um ponto de pólvora, saíam melhor, aí no outro sábado voltavam. Faziam de novo, tudo de novo. E às vezes até mais. Aí o guia dizia, né? Eu já trabalhei como cambono também. Eu acho que todo mundo deveria ser cambono. Aí o guia dizia assim, não, tens que fazer um banho de ervas, um banho de flores. Faz, né? Colocar um sal grosso no corpo aí, né? Faz um banho de sal grosso. Aí a pessoa fazia aquele banho de sal grosso, tá? Melhorava um pouco, mas aí na outra semana já estava ruim de novo, né? E eu até brincava, eu até falava, eu dizia assim, poxa, tem pessoas aí que não adianta, tu vai pegar um barril de pólvora, vai fazer um ponto de pólvora com um barril de pólvora, vai, né? Uma brincadeira, né? E vai explodir tudo. E não vai adiantar nada. Por quê? Porque as pessoas estão vibrando de uma forma negativa, tá? Aí aquela pessoa voltava de novo. Continuava com aquele pensamento negativo, continuava com aquele falando coisas negativas, as pessoas maledicentes, né? Algumas pessoas a gente conhecia, né? Agindo negativamente, fazendo mal para os outros, desejando mal para os outros, né? Então não tinha como, né? Não tinha como. E é claro que o guia sabia, mas o guia não ia chegar e já diretamente na cara da pessoa dizer assim, não vai adiantar nada, né? Por quê? Porque tu sai daqui e tu continua com o teu mesmo comportamento ruim. Pensando negativo, falando coisa negativa, né? Maledicência e agindo negativamente. Então, não adiantava nada. Não adiantava nada. Então, demorava para as pessoas perceberem que o trabalho espiritual aliviava, mas elas que tinham que ter força de vontade, ter aquela sabedoria de mudar os seus comportamentos. Aí não adiantava nada. As pessoas às vezes, né, se iludem e vão lá e tu chega em alguns lugares, as pessoas pedem, faz uma oferenda tal, gasta não sei tanto, né? Mas às vezes não adianta. Por que não adianta? Porque a pessoa está vibrando negativamente. E às vezes as pessoas, meu caminho está fechado, tal, teu caminho está fechado. O guia vai lá, faz um trabalho com Ogum, faz um trabalho com Exu, né, com o guardião, abre o caminho, mas a pessoa continua agindo de novo, fazendo as mesmas coisas erradas, tá? Então é complicado isso. A gente tem que pensar nisso aí. Gente, o vídeo está ficando muito longo, tá? Eu provavelmente vou fazer uma segunda parte desse tema, tá? Afinidade moral e fluídica, tá? Quem gostou, eu peço para ajudar o canal, que é um canal novo, está recém começando, vai lá no canal, dá um like no vídeo, tá? Para ajudar a gente aqui. Se gostou, se está gostando do tipo de assunto que eu estou desenvolvendo aqui nos meus vídeos, vai lá e toca o sininho para receber notificações de quando eu postar vídeo novo. Se inscreve no canal, tá? Inscreva-se no canal, tá? Coloca lá se quiser algum tema para a gente discutir aqui, tá? Pode ser qualquer tema. Não vou dizer qualquer tema. Pode, assim, de preferência, assim, alguma coisa sobre kardecismo e umbanda, tá? Nação eu sei muito pouco, tá, gente? Não sei quase nada, tá? Então, assim, vamos falar sobre... Prefiro falar sobre kardecismo, sobre umbanda, sobre religiões holísticas, tá? Eu também sou reikiano, tá? Então, assim, quem tiver alguma dúvida sobre isso, tá? Vocês coloquem ali nos comentários, tá? E deem um like pra gente continuar fazendo esse trabalho, tá? Eu comecei a fazer esse trabalho algum tempo atrás, depois parei. E agora, como a gente está em quarentena, eu resolvi fazer de novo, porque eu não posso me encontrar com
com os irmãos da corrente, né, com as irmãs da corrente, então elas continuam mesmo de longe recebendo algumas orientações, tá, gente? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.